Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim gravar a segunda videoaula universitária aqui do canal. E hoje o assunto não é bioquímica, eu vou deixar aqui embaixo o link da videoaula de bioquímica pra vocês. O assunto de hoje é zoologia dos invertebrados superiores, mais precisamente o filo Quitenófora. Eu sei que muita gente nunca deve ter ouvido falar nesse nome, Quitenófora. Eu também, quando o professor chegou com esse nome na sala de aula, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu nunca nem tinha escutado, não era assim, já ouvi, mas não lembro. Não, eu nunca tinha visto esse nome, não sabia nem como escrevia. E aí, depois que eu fui ver que é um filo, assim, razoavelmente não muito importante, então na escola geralmente eles pulam, né, do Cnidaria eles vão direto pros plateumintos. Mas, como a gente tá na faculdade de biologia, a gente tem que estudar todas as formas de vida e a gente estudou esse filo. Eu gostei demais desse filo. Então hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre as características morfológicas, reprodução, alimentação, tudo que eu puder falar aqui sobre esse grupo. Bom, gente, como ele é o filo que vem em seguida do Cnidaria, ele apresenta muitas semelhanças com esse grupo. Entre elas, a simetria radial, ou seja, o corpo deles é dividido em duas áreas. A região oral, que é onde fica a boca, e a região aboral, que é onde não tem boca. Assim como os Cnidaria, eles possuem um corpo gelatinoso e transparente. Então é toda aquela estrutura de Cnidaria, sabe? Aquele corpo molinho e tal. É aquilo. Eles também possuem uma camada média, que nos Cnidaria é chamada de mesogleia, e aqui é chamada de mesênquima, espessa e celular, assim como Sifozoa, Cubozoa e Anthozoa. E a última semelhança, assim, considerável que a gente pode citar com o Cnidaria é que eles possuem um sistema nervoso difuso, ou seja, o sistema nervoso deles não é centralizado. Então a gente tem plexos, que são uniões de células nervosas em várias partes do corpo, então por isso difuso, porque não é tudo concentrado num lugar só, é um ali, outro aqui. São seres planctônicos, exclusivamente marinhos, eles sobrevivem em até 3 km de profundidade. São pequenos, esféricos ou podem até possuir formas variadas de corpo e possuem uma densidade populacional alta, ou seja, a biomassa deles é alta. Só que assim como tudo na vida, a gente tem semelhanças e diferenças. Assim como eles possuem semelhanças com o grupo Cnidaria, eles possuem também diferenças. Então a gente vai citar algumas, que por exemplo, a gente vai começar por uma que é muito importante. Eles não têm quinidócitos. Por que eles não têm quinidócitos? Porque quinidócito é uma sinapomorfia, algo exclusivo do filo Cnidaria. Só que daí a gente entra na exceção, porque em biologia sempre tem exceções, não é mesmo? A gente tem a exceção de uma espécie, que eu vou escrever aqui o nome, porque eu não quero falar errado. Eu não sei como falar ao certo ainda. Então, essa espécie, ela possui quinidócitos. E aí você pensa, então por que não coloca essa espécie no filo Cnidaria? Por que ela tá no Quitenófora se ela é a única que possui quinidócitos? Porque é o seguinte, gente, todos os seres pertencentes ao filo Cnidaria, eles produzem os seus quinidócitos, enquanto que essa espécie que tá no filo Quitenófora não produz os quinidócitos que ela possui, ela incorpora. Ou seja, ela come, sim, ela se alimenta de animais pertencentes ao filo Cnidaria, e aí ela incorpora esses quinidócitos. Então ela não digere e joga fora, excreta. Não, ela fica com aqueles quinidócitos pra ela. E é por isso também que essa espécie é chamada de Cleptoquinida, que é roubo de quinidócitos. E aí a gente tem mais 3 diferenças. A primeira delas é que o Quitenófora possui uma organização melhor do sistema digestório que o Cnidaria não possuía. Os quitenóforas possuem coloblastos, que mais pra frente a gente vai ver o que é, mas o Cnidaria não possui isso. E também, por fim, os quitenóforas, eles possuem fileiras longitudinais ciliadas. E aí agora a gente vai entrar na questão evolutiva. Muitos zoólogos, muitos pesquisadores afirmam uma relação evolutiva entre Cnidaria e Quitenófora, e obviamente a gente pode perceber que realmente possuem muitas semelhanças, e são filos muito próximos. Só que até hoje, a gente não consegue dizer com certeza qual hipótese está correta. Mas a parcimônia diz que a primeira hipótese que eu vou falar é a mais possível, tá? Então vamos lá. A primeira hipótese é de que eles têm um ancestral comum. Então, tanto o Cnidaria quanto o Quitenófora surgiram de um ancestralzinho comum. Então, se a gente fosse falar em questão de um cladograma, estaria aqui o ancestral, o Quitenófora e o Cnidaria, os dois saindo do mesmo lugar. Só que daí muita gente fala assim, olha, não é possível isso, por quê? Se esse ancestral, por exemplo,
fosse o Hydrozoa, que é o primeiro grupo, é o grupo mais ancestral do Quinidária, a mesogleia, no caso aqui, o mesênquima, né, a camada média dos Quitenófora, seria fina e acelular, assim como do Hydrozoa porque é o filo mais ancestral. Só que isso não acontece no Quitenófora, independente de qual animal a gente tá falando, de qual classe a gente tá falando, de qual espécie a gente tá falando, o mesênquima é sempre grosso, né, espesso e celular, possui células. Então, tem gente que já descarta essa hipótese por conta desse ponto de vista de ancestralidade, mas é o mais aceito. A gente também tem a hipótese que eu acho mais provável, tá? Mas eu não sou ninguém pra falar sobre isso, eu só tô dando minha opinião. Que é de que eles não possuem nenhuma relação de ancestralidade, e sim sofreram uma convergência adaptativa. Quem já estudou um pouquinho sobre a teoria de Darwin sabe o que é isso, mas eu vou dar uma explicada rápida pra quem não lembra. Convergência adaptativa é quando duas espécies são muito semelhantes, então elas podem possuir morfologia muito parecida, órgãos com a mesma finalidade, mas elas não possuem um ancestral comum. E aí falam, mas como que elas são tão parecidas e não surgiram de um mesmo ancestral? É simples, o ambiente que elas vivem fizeram uma pressão nos dois filos, uma pressão igual, em que as duas tiveram que evoluir, que se adaptar àquilo da mesma forma, ou de formas muito parecidas. Voltando a falar das características morfológicas dos quitenóforas, eles possuem a epiderme, que é a camada mais externa, né? No caso, a nossa epiderme aqui é a pele, como se fosse a pele deles, rica em células mucosas, então quando você pega eles, sente que tem um muco por fora. Células sensoriais, que são células do sistema nervoso difuso, que a gente disse anteriormente para vocês, e coanoblasto. Isabela, o que é coanoblasto? Segunda vez que você fala isso, você não explica o que é. Coanoblasto, gente, são células que possuem substâncias adesivas que disparam filamentos. Então, é uma célula análoga ao quinidócito. Lembra? Quinidócito podia ser com células urticantes e tem aquelas células que são adesivas que seguram a presa mesmo. Então, o coanoblasto é como se fosse essa célula, né, essa substância adesiva mesmo que gruda. E aí faz com que ele consiga ter um controle melhor sobre o que ele está tentando capturar. E a gente pode falar que o coanoblasto é uma sinapomorfia do filo Quitenófora. Lembra que eu falei que eles possuem faixas ciliadas? Então, o filo Quitenófora como um todo, eles possuem 8 faixas ciliadas, que também é uma sinapomorfia do grupo e que serve para locomoção do animal. E por isso a gente pode falar que o filo Quitenófora representa o maior animal que se locomove por meio de cílios, tá? Não estou falando que o filo é o maior filo que possui animais se locomovendo por cílios. Eu tô falando que é o maior animal em tamanho mesmo, tá? A gente tem animais muito pequenininhos que se locomovem por cílios, mas os quitenóforas são os maiores. Geralmente o movimento que eles fazem é chamado de movimento metacronal, que é um movimento, né, de batimentos de cílios do polo aboral para o polo oral, nesse sentido sempre. Agora a gente tem uma característica que nem todos os quitenóforas têm, mas que ele pode ter, que é um par de tentáculos ramificados, que são chamados de tentilhas. As tentilhas, gente, elas possuem pequenos filamentos, então como se fossem pequenos cílios, não são cílios, mas são pequenos filamentos que vão aumentar a área de contato entre o alimento e a tentilha, né, que é o tentáculo ramificado, e vai permitir que tenha uma melhor digestão, um melhor aproveitamento do alimento, e é análogo ao tentáculo de quinidária. E aí a gente pensa, o que forma os tentáculos, né, no quitenófora? O que forma os tentáculos em quitenófora, gente, é um negócio que chama bainha ou bolsa tentacular. Então, é uma invaginação pro corpo do quitenófora que vai formar esse tentáculo para fora, no caso do corpo. O sistema gastrovascular ou o aparelho digestivo desses animais, como eu já disse, é muito mais organizado que o dos quinidária e é chamado de estomodeu. Esse grupo, gente, ele possui um órgão que chama órgão apical, que é um órgão grande, relativamente grande para o tamanho do animal, que se comporta como um grande estatocisto. O estatocisto, gente, ele dá noção espacial pro animal. É análogo ao nosso labirinto, sabe? Que fica dentro do nosso ouvido, que nos dá o equilíbrio, a noção espacial. Então,
essa estrutura faz com que o animal consiga saber onde que ele tá, pra onde ele está indo e tudo mais. A excreção e as trocas gasosas desse grupo também é feita por difusão. E aí agora a gente vai falar sobre reprodução, que não tem nada demais, uma das reproduções mais simples que eu estudei, na real, assim, em zoologia. Então vamos lá. Primeiro, eles são monóicos obrigatórios. O que quer dizer que eles são monóicos obrigatórios? Quer dizer que eles são hermafroditas, ou seja, eles produzem tanto espermatozoides quanto ovócitos. Vamos supor que eu seja hermafrodita. Eu posso, uma hora, produzir espermatozoide e outra hora produzir ovócito. Então eu não sou homem nem mulher. Eu produzo os dois. E aí, gente, a fecundação desses animais é externa e cruzada. É cruzada porque o meu espermatozoide quase nunca ou nunca vai fecundar o meu ovócito. Ou seja, você que tá me assistindo, você também é monóico obrigatório, você produziu o espermatozoide, eu produzi o ovócito, e o seu espermatozoide vai fecundar o meu ovócito. Nunca o meu espermatozoide vai fecundar o meu ovócito e o seu espermatozoide vai fecundar o seu ovócito. Por isso a fecundação se chama cruzada. E externa porque não acontece dentro do corpo do animal, então não vai ter cópula. Tem alguns casos que a fecundação é interna, mas também é sem cópula. Desenvolvimento é indireto, que quer dizer que eles possuem uma larva, possuem uma fase larval. E essa larva chama apídio, que é uma larva esférica. Então é isso que eu tenho pra falar sobre os Ctenófora. Foi um grupo que eu gostei muito de estudar. Eu sou apaixonada em Cnidaria, então Ctenófora, por conta das semelhanças, eu acho que me chamou muita atenção. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo do que vocês querem vídeo. Entra lá no meu blog, que tem uma aba só de posts universitários. E aí vocês dão uma olhada lá. Vocês falam, Isa, eu quero um vídeo sobre esse post aqui, porque eu não tô entendendo direito essa matéria, então tento explicar de outra forma, que eu venho aqui e tento fazer um vídeo pra vocês, tá? Sobre qualquer conteúdo, anatomia, histologia, zoologia dos invertebrados inferiores 1, cnidária, porífera, qualquer coisa, tá bom? Então é isso. Beijo, deixa o like aqui embaixo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.